Olá, começamos agora mais uma edição do programa do Sintoresp. Aqui você encontra novidades da atuação do sindicato, além de serviços, benefícios e também de direitos. Acompanhe a seguir as novidades desta semana. Entrevista com a doutora Rita de Cássia, gerente do setor civil do nosso jurídico. Matéria especial sobre a celebração do Dia do Trabalhador. E no editorial da semana, nosso presidente, Francisco Calazans Lacerda, comenta a medida provisória 873. Companheiros empregados de hotéis, restaurantes, bares e similares de São Paulo, eu sou o Calazans, graças a vocês eu sou o presidente do Sintoresp, que me orgulho muito, me honra muito. Eu quero fazer um comentário aqui sobre a medida provisória 873, agora 19, né? E esse comentário é um pouco longo, viu? Porque eu vou criticar aqui o governo Bolsonaro. Eu estou otimista com relação ao governo Bolsonaro, apesar disso. Acho que ele montou uma equipe muito competente e que realmente pode conduzir o país para o lugar que ele merece. Mas esse ponto aqui é a nódoa do governo dele. Porque, como nós sabemos, ele montou a equipe dando plenos poderes aos seus ministros. E, naturalmente, o ministro Paulo Guedes, ele foi buscar um técnico que tinha feito a reforma da CLT, uma monstruosidade, e trouxe. Isso é um equívoco. Ele trouxe para a equipe Rogério Marins. E o Rogério Marins tem uma inteligência voltada contra os interesses dos trabalhadores. Ele é um capitalista, materialista, porque não tem sensibilidade humanitária. Porque quem faz isso que ele fez com a reforma trabalhista está pensando só em facilitar, em desonerar a empresa. Então, pelo prisma do empregador, ele pode ser realmente uma pessoa importante, né, nesse governo. Mas para os trabalhadores, não. E para se fazer algo socialmente justo, não se pode pender de uma forma ostensiva para um lado nem para o outro, como Getúlio fez. Getúlio buscou harmonizar os interesses de capital e trabalho. Esse é o papel do Estado, do estadista. Então eu faço essa crítica porque essa medida provisória, 873, visa como objetivo principal acabar com os sindicatos. E então, se algum sindicato ou outro merece uma medida tão veemente quanto esta, ele não poderia generalizar, porque para quem tem sensibilidade social e quem quer ser fiel à Constituição Federal, entenderia de outra forma. Por exemplo, a Constituição Federal contempla, recepciona a organização sindical da CLT, que vem desde 1943. Isso significa que, a partir de então, a organização sindical brasileira integra a Constituição da República. Qualquer coisa que venha contrariar essa organização sindical é inconstitucional. Por isso. Agora,
esqueçamos que ela está recepcionada no artigo 8º da Constituição Federal. Né? Ali está todas as garantias, as prerrogativas do sindicato. Mas vamos pensar na proposta da própria Constituição Federal. No artigo 3º, a Constituição Federal tem como objetivos principais, que enumera em 4 incisos, mas apenas para citar o objetivo principal: criar uma sociedade justa, fraterna e eliminar a pobreza. Bom, para que isso aconteça, é preciso que haja instituições que trabalhem, que ajudem nesse trabalho. Senão não vai alcançar. Ou seja, o dispositivo constitucional vira letra morta. Mas será que esse pessoal não entende que acabar com o sindicato é dificultar o alcance de um objetivo constitucional? Então, esse é o meu desabafo aqui. Votei no Bolsonaro, acreditei na proposta dele e continuo, mas estou revoltado com esse equívoco que foi cometido aqui. Então, já que eu estou fazendo essa minha manifestação, eu quero deixar aqui, inclusive, um apelo. Se eventualmente, por alguma razão, esse vídeo chegar ao conhecimento dele, pelo amor de Deus, presidente, pense sobre o que eu estou dizendo e veja que é verdade. E veja se muda isso. Está em tempo ainda. É uma medida provisória, que é uma aberração também quando se fala de ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito. O pressuposto é que cada instituição cumpra o seu dever, o legislativo o seu, o judiciário o seu e o executivo o seu. Na hora que o executivo começa a legislar e o judiciário também, vira uma confusão. Não é essa a proposta da República Brasileira. Pelo menos não é isso que a Constituição quer. Tanto é que restringe, lá no artigo 62, a emissão de medida provisória. Não estão preenchidos os requisitos para essa medida provisória. O senhor deve saber disso. Não estão presentes os requisitos para a medida provisória. Ou seja, é uma legislação inadequada, injusta, né, absurda, que compromete, inclusive, a imagem do governo. É o que eu queria deixar aqui registrado, companheiros. Muito obrigado pela sua atenção. Mas nos ajude nessa luta aí que temos pela frente, tá bom? Um abraço. Muito bem, nós começamos mais um programa de TV do Sintoresp. O nosso programa é apresentado na TV Comunitária de São Paulo e também na TV Comunitária de Guarulhos. Hoje nós vamos falar sobre assistência jurídica, sobre prestação de serviços na área jurídica para trabalhadores da categoria. E eu falo com a gerente do setor civil do Departamento Jurídico do Sintoresp, a doutora Rita de Cássia Cuyundijan. Acho que eu falei mais ou menos aqui em armênio e todo mundo entendeu. Depois ela explica exatamente qual é a pronúncia do seu sobrenome. Bom, eu queria dizer que a doutora Rita, ela é formada no Mackenzie, meu vizinho lá, eu moro na Maria Antônia, eu conheço bem o Mackenzie, e está no Sintoresp desde 95. Em 2007 passou a gerenciar o setor civil. Doutora Rita, o que é... Todo mundo sabe que é trabalhista, mas o que é civil? Então, na verdade, assim, abrange diversos temas, diversos problemas que os trabalhadores têm, desde um problema com o direito consumidor, atendemos também na área de família, o leque é bem grande. Inventário, batida de carro, problema com plano de saúde, tudo isso é civil? Testamento, ações de alimentos, ações de divórcio, que na verdade está mais direcionado para a questão da área de família. E também com relação aos problemas de contrato, problemas com plano de saúde, problemas com telefonia, que aí envolve a questão do direito consumidor, sim, né? Que aí a gente desloca aí esse trabalhador também para esse atendimento. Tá.
A Cíntia fez aqui um relatório, eu não vou ler tudo não, tá? Eu vou só pontuar, né? Então, família, civil, propriamente, penal e processos administrativos. Então, tem um menu enorme aqui de serviços e de possibilidades de ações jurídicas para a categoria. Na Casper Libero 502, onde a senhora atende, as pessoas procuram mais por quais razões? Olha, como eu falei, é diverso, né? Na verdade, assim, existem muita gente que tem problema referente a direito consumidor. Isso eu acho que hoje em dia é o carro-chefe. Mas também área de família também, questões de guarda com menor, questões de pensão alimentícia também está aí, a gente pode colocar aí num segundo lugar, né? Que envolve também essa dinâmica, problemas com dinâmica familiar, questões de inventário também. Só que hoje em dia acho que o nosso foco maior é direito consumidor. Agora, por exemplo, sou um trabalhador de um hotel. Aí eu fui numa loja de departamentos e comprei uma geladeira. Quando cheguei em casa, minha geladeira não era aquilo que dizia no prospecto. Não está funcionando direito, não está congelando, e eu quero devolver. Aí eu procurei lá, criar o caso para devolução. Eu posso acionar o jurídico do sindicato? Sim, com certeza. Imediatamente, dependendo do prazo que você comprou, a gente já notifica a empresa, informando o ocorrido. Dependendo da empresa, eles se predispõem a estar ajustando, a estar buscando uma solução sem ser a jurídica, sem ter que entrar com processo, né? E dependendo da empresa, não. Dependendo da empresa, diz para o trabalhador, olha, você adota as medidas que você entender. Então, assim, imediatamente a gente entra com a ação, já eliminar, o juiz já dá o pedido que a gente vai estar fazendo, né? Tudo vai depender desse prazo e de quando foi a compra. Mas, assim, as soluções, o que a gente percebe, são rápidas. Então, assim, é importante que esse trabalhador que tem algum problema, que ele vá ao sindicato, né? Porque às vezes é isso que você falou, a pessoa às vezes não sabe que tem. E a quantidade de atendimentos que a gente faz ali na Cívil é muito grande. Sim. Então, assim, pelo sim, pelo não, acho que vale a pena a pessoa ir até lá, tirar a sua dúvida, ou mesmo ligar, né? A gente, em média, atende aí, digamos, umas 20 a 30 ligações por dia. Perfeito. Agora, o telefone, eu vou dizer aqui, do departamento que funciona na Avenida Casper Libero. A Casper Libero é aquela avenida que começa ali na beirada da Estação da Luz, tá? 502, segundo andar, centro, portanto, de São Paulo, Centro Velho. Telefone 2189-7363, tá certo o telefone? Sim. Perfeito. Doutora, eu sou usuário de plano de saúde. E cerca de 35 milhões de brasileiros utilizam. Eu não conheço ninguém que um dia não tenha tido problema com plano de saúde. Não porque demorou consulta, desmarcou, porque não quis agendar um determinado procedimento, um exame. Em cirurgia, então, é um Deus nos acuda. Como é que faz? O setor civil do sindicato, o jurídico, atende, orienta e, se for o caso, entra com processo? Sim. Na verdade, o que é necessário? A recusa do plano de saúde por escrito nesse procedimento. Por exemplo, digamos, uma coisa que também é muito recorrente hoje em dia. A pessoa faz algum tratamento, digamos, um câncer, e precisa de um medicamento. O plano de saúde nega sobre qualquer alegação. Uma delas, eles falam que não está no rol dos procedimentos da ANS. Eu preciso de todos os documentos que a pessoa tem esse contrato com o plano de saúde e da negativa por escrito do plano de saúde. Não vou fornecer. E de posse disso, a gente entra com uma liminar. Geralmente, nós conseguimos essa liminar que o juiz obriga o plano, que a ação seria uma obrigação de fazer, né? Entendeu? Então, assim, é muito eficaz. Eu acho que é importante que as pessoas saibam disso, porque para elas não se conformarem com o não do plano de saúde. Sim, sim.
O não a gente não pode se conformar, tem que ir atrás, tem que buscar, porque o que eu vejo é que a pessoa já está tão debilitada com o problema, Sim, sim. né? Já está tão sofrida com Fazendo tudo isso. químio, né? Já está tão sofrida e fala, tá bom, não, vai, como é que eu faço com isso? Só que assim, é remédio de alto custo. Sim, sim. O plano de saúde tem que fazer. E olha, e vou falar uma coisa para vocês, dependendo do plano de saúde, às vezes ainda demora um pouco para fornecer. Tá. Entendeu? E aí a gente, de posse do remédio, quando a pessoa recebe o remédio, a gente entra cobrando essa multa diária. Vamos supor, meu pai deixou uma casa lá, sei lá, numa região periférica aqui de São Paulo. Eu tenho lá direito. Como é que eu faço para assegurar esse direito? Como é que eu faço para que esse inventário ocorra dentro da legalidade? Então, olha, num primeiro momento a gente pede a documentação para ver se está tudo registrado. Se esse imóvel, aí registro de imóvel, escritura, pedimos tudo. a matrícula do imóvel para ver se o imóvel está registrado na matrícula, se tem os procedimentos corretos com relação à regularidade desse patrimônio. Tá. De posse disso, a gente costuma chamar a família, né? Porque assim, aquilo que eu falei no começo, muitas vezes a gente consegue solucionar alguns impasses conversando. Né? Então a gente chama as partes envolvidas. Sim. E tentamos ver se consegue compor. Hoje em dia, na verdade, se tiver os requisitos de lei, se não tiver menor, etc., a gente consegue fazer no cartório. Tem um custo maior, mas é mais rápido também. Entendi. Então a gente consegue fazer no cartório. Só que assim, chamaríamos as pessoas, se for uma coisa amigável, se conseguir transformar isso numa situação amigável, a gente consegue levar isso para o cartório e aí sai mais rápido. Sim. Agora, se houver litígio, infelizmente, sim, vai ter que seguir pelo judiciário mesmo, né? Eu quero falar agora sobre um assunto que é recorrente, que é a questão de pensão alimentícia, quando há separação litigiosa, se os filhos vão receber, se a mulher vai receber. Primeiro, se o sindicato no cível propicia esse tipo de atendimento, né? E qual é o encaminhamento? Em havendo a demanda, chama as partes e conversa ou parte direto para uma ação judicial? Olha, nesse caso, a gente parte para uma ação judicial. Geralmente, quando a gente está pelo menor, que representado pela mãe, a gente pede os documentos necessários, dentre eles a certidão de nascimento, que comprova o registro, e a comprovação de que esse pai tem vinculação empregatícia. Às vezes ela não tem, mas sabe onde trabalha. A gente consegue obter essas informações e ingressamos com a ação pedindo desconto em folha de pagamento, que geralmente é 1/3 do líquido. A gente não costuma chamar porque já existe aí, nesse caso em específico, um problema crônico. Sim, sim. Que talvez desgaste mais, então a gente já prefere entrar a gente entende que é mais rápido entrar com a ação. Sim. Né? Porque o juiz já fixa um alimento provisório e a coisa já anda mais rápido. Doutora Rita, tem os folclores da vida, né? Um dos folclores que, de certa forma, permeia o ambiente sindical, o peão fala assim. O peão eu trabalho no sindicato metalúrgico, construção civil, etc. Não, eu vou procurar um advogado particular porque o processo vai mais rápido, no sindicato demora. Isso não é real, porque o rito é igual para todos, né? A lei, o rito, a distribuição do processo, né? Muito pelo contrário, o sindicato tem interesse em resolver o mais rápido possível, não é isso? Sim. Não, e eu vou te falar uma coisa, o sindicato, não é porque eu estou no sindicato, mas assim, a equipe é muito boa. Então, a equipe fica atrás, a equipe acompanha o processo, a equipe vai falar com o cartorário, a equipe vai tentar agilizar o máximo possível para esse processo andar. Então, Ou seja, assim, não perde prazo. Não. Independente de onde está esse processo, o processo precisa de alguém que acompanhe fielmente. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, o processo anda se você estiver ali em cima dele. Sim, sim. E eu vou te falar, a gente tem uma equipe brilhante nesse sentido. Tá. O pessoal fica atrás. Franzinho, só um parênteses, eu acho que é importante falar para esse trabalhador, as pessoas pensam que, enquanto estão pagando pensão, que essa pensão vai acabar quando esse filho adquirir a maioridade. Isso não é verdade. Tá. Né? Esse trabalhador, se for o caso, o trabalhador, ele tem que ingressar com uma ação chamada de ação de exoneração de pensão alimentícia, e ele tem que chegar para o juiz e pedir uma ordem para que esse pagamento cesse. Sim, Isso sim. tem vários requisitos para cessar. Não é assim porque adquiriu a maioridade. Não é. Muito pelo contrário. Hoje em dia o juiz
analisa os critérios. Um deles, inclusive, é se essa pessoa, se esse menor, na verdade, desculpa, esse filho está cursando uma universidade, Sim. aí a pensão deve ser mantida assim, geralmente os juízes concedem essa pensão alimentícia. Então existe também, você falou em folclore, eu lembrei, existe um folclore desse trabalhador que acha que, fez 18 anos, vou parar de pagar. Não pare. Não pare, porque a mãe tem direito a executar essa pensão que não foi paga. Olha aí. E ela vai atrás, isso você pode ter certeza. Tá. Entendeu? Então, assim, volto a dizer, para ele pagar, ele tem que parar, ele tem que ter uma ordem judicial. Perfeito. Doutora Rita, nós estamos já chegando ao final do programa. Eu vi aqui que no item divórcio, né? Pessoas se casam, o casamento é um contrato, né? Então, o casamento é religioso, mas no civil é um contrato. E digamos, o divórcio, aqui, vulgarizando, né? O que seria uma quebra desse contrato, né? Ele pode se dar de forma consensual, de forma litigiosa ou extrajudicial. Primeiro, o que é um divórcio consensual, o que é um litigioso, o que é um extrajudicial, e se o jurídico do sindicato atua nessas 3 particularidades aqui. Fazemos, sim. Muitas vezes o casal aparece falando que, olha, a gente tem a intenção de regularizar uma situação que já existe. Nós já nos separamos e a gente quer regularizar fazendo o divórcio. Tá. Eu acho que é importante dizer o seguinte, nós atendemos o sócio e o não sócio. Quer dizer, atende toda a categoria. Toda a categoria. Se esse casal chega e fala, gostaríamos de formalizar essa situação de fato, ok, fazemos o divórcio, principalmente no caso, se houver menor, tem que ser judicial. Agora, uma coisa que é importante dizer é, se aparece um deles, da categoria, e quer ingressar com uma ação litigiosa em face do outro, e se o outro for da categoria, nós não podemos fazer. Ah, entendi. Que curioso. Entendeu? Porque o presidente entende que, na verdade, ambos fazem parte do sindicato. Sim. E nós não podemos atender um em detrimento ao outro. Certo. Então, se existir um conflito aí com relação a essa separação, o que a gente, na verdade, costumeiramente faz é chamar o casal, explicar essa impossibilidade, Tá. porque o que funciona para um funcionaria para o outro. Certo. E a gente tenta, de uma certa forma, ver se não existe uma composição aí, porque muitas vezes a gente sabe que casamento é fase, que tudo pode passar, e que daqui a pouco essa família se restabelece. Se não houver possibilidade disso, aí a gente, na verdade, explica essa questão, esse impedimento, no sentido de não poder atender se ambos forem da categoria. Tá. Se não, sim, nós podemos entrar com uma ação litigiosa, expondo as razões do motivo e por que tem que se fazer, regularizar esse divórcio litigioso. Perfeito. No caso do cartório, sim, podemos fazer, a gente faz também costumeiramente, mas aí impõe uma série de requisitos, né? Não pode haver menor e o custo é maior também. Tá. Então, as pessoas são orientadas nesse sentido. No judicial, geralmente as pessoas têm assistência judiciária, então elas não pagam as custas do processo. Tá. O que não acontece no cartório, né? Que o custo é referente ao cartório. É porque o cartório tem as taxas. Sim. Né? Eu trabalhei em cartório quando menino, dizia taxas, selos e emolumentos. Nunca mais esqueci essas 3 expressões, né? Cartorárias, né? Burocráticas. Sim. Mas Isso prevalece, a taxa do cartório não tem jeito. Sim, né? não tem jeito. Mas assim, funciona bem, né? Só que tem essa questão do custo, né? Tá. Enfim. Doutora Rita, chegamos ao final do programa, eu queria repassar então aqui, e depois que você fizesse comentário, que o sindicato não atende apenas na questão trabalhista e previdenciária. Este sindicato, o Sintoresp, talvez tenha o maior departamento jurídico do Brasil. Eu acho que é o maior, pelo que conheço, né? E não é só maior, não adianta ser maior e estar lá dormindo em berço esplêndido. É maior e ativo, é atuante. O volume de trabalho desse jurídico é uma coisa impressionante. Então eu queria repassar que o cível, que funciona na Casper-Libro 502, segundo andar, no centro, próximo ali da estação da Luz, tanto do metrô quanto da estação ferroviária, atende família, o cível propriamente, né, cobrando de aluguéis, etc., penal e processos administrativos. Toda a categoria, né, doutora? Toda a categoria. Venham para o sindicato. Descubram o seu sindicato. A gente atende em média, Franzinho, de 150 a 170 pessoas por mês. Tá. Só atendimento presencial.
fora atendimento diário. Então, assim, procurem, né? O objetivo de tudo isso, que eu entendo também, é divulgar para que as pessoas que têm um problema, que está localizado, que não sabem muito bem para onde correr, procurem o seu sindicato. Perfeito. O telefone 2189-7363. Por fim, né, antes de terminar o programa, eu queria fazer aqui um comentário. Eu entendo que as questões assim, de natureza jurídica que exigem demanda é parecido com as questões de saúde. Está com resfriado? Cuide para que não vire gripe. Está com gripe? Cuide para que não vire pneumonia. No jurídico, a mesma coisa. Tem um problema? Corra, vá atrás. Exatamente. Porque esse problema vai ficando tão grande que depois você às vezes não terá condições de resolver, ficará muito mais caro, demandará muito mais tempo. E os advogados do sindicato têm o compromisso de bem atender eficazmente e atender no prazo mais rápido possível. Doutora Rita, muitíssimo obrigado. Nós vamos continuar em outros programas conversando sobre esses assuntos, ok? Eu que agradeço. Obrigada. Tá combinado? Obrigada. Está combinado. Então, um abraço. Obrigada. O Sintoresp participou do 1º de Maio Unificado, que reuniu milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú para a comemoração do Dia do Trabalhador. Neste ano, a celebração unificou todas as centrais sindicais e entidades como as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, em torno das bandeiras como a defesa da aposentadoria e dos direitos trabalhistas. Eu acho que o maior é a unidade do movimento sindical, a unidade dos trabalhadores e trabalhadoras, num momento que os trabalhadores passam as piores dificuldades de toda a história. Ataques a direitos, a benefícios, a direitos sociais. E essa é uma demonstração que a unidade, só com unidade que podemos enfrentar e vencer esse grande mal que querem fazer contra os trabalhadores. E hoje aqui uma das bandeiras é a defesa da aposentadoria. Esse 1º de maio serve de alerta para a população, para as maldades contidas nessa reforma? Com certeza, é uma reforma que tira direitos e mantém privilégios. Ela não vai resolver o problema da Previdência Social, que fala de um déficit que a gente não concorda, mas ela não resolve nada, ela vai manter privilégios, e nós somos contra manter privilégios e ainda prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras. Nós conseguimos unificar as centrais sindicais e os sindicatos em torno do 1º de maio e, mais do que isso, em torno de bandeiras como melhores salários, mais emprego, por uma reforma da Previdência que não retira direitos. Então nós temos toda uma pauta unificada que com certeza haveremos de dar, a partir de hoje, continuar até o dia 14 de junho, como nós estamos preparando a greve geral. Será fundamental a unidade dos trabalhadores, a participação de todos para poder influenciar o Congresso Nacional. Ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, fez questão de destacar a importância da unidade do movimento sindical para alertar a população. Essa unidade das centrais sindicais, das oposições, nessa causa, já mostra o que isso pode significar na unidade da base popular. Agora nós temos que ter capacidade de explicar à população, de mostrar mentira, o engodo que é Bolsonaro. Eu acabei de falar aqui, eu só quero uma coisa, que ele todo dia abra a boca. Cada dia que o Bolsonaro falar, a população vai entender o porquê não deveria ter votado nele. Nós temos que estar unidos na causa, nós temos que estar unidos para defender o interesse nacional, o interesse do trabalhador, porque aí a população vai olhar para a gente e dizer, olha, pelo menos estão tendo inteligência de se unir para nos defender. Segundo o nosso diretor Manuel Lima, o Sintoresp não poderia deixar de se posicionar neste momento de ataque aos direitos dos trabalhadores. É muito importante o nosso sindicato hoje participar desse movimento. É um movimento importante, todas as centrais unidas para discutir realmente a reforma trabalhista, a reforma da Previdência Social, desculpa aí. Essa reforma é um crime com a sociedade brasileira e nós não vamos admitir que essa reforma da Previdência passe da forma que eles estão querendo passar. Eu acho que essa união das centrais, fazer o 1º de maio, unir todas as centrais juntas, isso é maravilhoso para toda a categoria e para todos os trabalhadores brasileiros. Encerramos mais um programa do Sintoresp. Você pode também acompanhar o nosso conteúdo no canal do YouTube do Sindicato. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.